Se você sente que a sua vida não sai do lugar, não é azar, não é falta de capacidade, e na maioria das vezes nem é falta de oportunidade, é algo mais simples e muito mais perigoso. Conforto, não aquele conforto óbvio de luxo, sofá e preguiça escancarada. Eu falo do conforto silencioso, o que parece normal, o conforto que vem com uma legenda bonita. Rotina, fase difícil, cansaço, semana puxada, muita coisa na cabeça. Você acorda e pensa, hoje não dá. Aí emenda, amanhã eu faço melhor. E isso parece inocente, porque é uma frase curta. O problema é que ela não é uma frase, ela é um padrão. E padrão é o que decide sua vida, não intenção. Você pode até se considerar alguém inteligente, capaz, cheio de potencial. Mas se o seu padrão é adiar, negociar, evitar e distrair, é isso que você vai colher. Potencial não paga conta. Potencial não dá resultado. Potencial só vira história bonita que você conta para si mesmo quando a realidade começa a apertar. Eu quero que você preste atenção no que acontece dentro da sua cabeça. Não no que você posta. Não no que você fala em voz alta, mas no monólogo interno. Porque é lá que a sua vida é decidida. É lá que você se absolve antes mesmo de tentar. É lá que você assina a sua própria prisão com uma caneta que você chama de bom senso. Hoje, você vai olhar para esse padrão sem maquiagem. Sem autoajuda fofinha, sem promessa, só clareza. Porque aqui não tem atalho. Você sabe o que precisa fazer. Talvez não tudo, mas o próximo passo você sabe. E mesmo assim você começa a negociar. Agora não é o momento certo, quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver menos cansado, quando as coisas acalmarem, quando eu me organizar, depois que eu resolver isso aqui. Percebe como isso soa responsável? Parece maturidade, parece prudência, parece alguém que está planejando. Só que na prática é medo bem articulado. Você não diz, eu tenho medo de falhar. Você diz, eu estou sendo realista. Você não diz, eu tenho medo de começar e ficar ruim. Você diz, eu preciso me preparar melhor. Você não diz, eu tenho medo de ser julgado. Você diz, eu não quero fazer de qualquer jeito. A negociação é sempre elegante. É por isso que ela vence tantas vezes. Ela não vem como desculpa. Ela vem como argumento, e o cérebro ama argumento, porque argumento dá permissão. E permissão dá alívio, e alívio vira recompensa. Você sente alívio quando adia, e é aí que você se vicia. Não é vício em preguiça, é vício em alívio. Você evita uma tarefa difícil e sente o corpo relaxar. Evita uma conversa dura e sente a tensão sumir. Evita um início desconfortável e sente a ansiedade baixar. O seu sistema aprende. Fugir funciona. Funciona para aliviar agora, mas cobra depois, e cobra caro. Vamos descrever o processo com honestidade. Não como você gostaria que fosse, mas como é. Você decide mudar. Você sente um impulso, um vídeo, um livro, uma conversa, um susto, uma frustração. Você pensa, chega. Aí, por um instante, você se imagina diferente. Mais disciplinado, mais firme, mais decidido. Você sente aquele gostinho de futuro. E aí você volta para o presente. E o presente exige uma coisa que o seu ego detesta. Fazer sem garantia. Fazer sem aplauso. Fazer sem estar pronto. Então você abre a gaveta das justificativas. Hoje eu não dormi bem. Eu tive um dia pesado. Eu mereço descansar. Eu começo na segunda. Eu começo no primeiro dia do mês. Eu começo quando eu estiver melhor. Você percebe a malícia? A vida inteira cabe em quando. E enquanto você vive no quando, você não vive no agora. Só que o agora é o único lugar onde algo muda. Você quer mudança, mas você quer mudança sem desconforto. E isso não existe. É igual querer músculo sem treino, respeito sem postura, dinheiro sem trabalho, maturidade sem decisão.
É fantasia, e fantasia é confortável. Por isso ela seduz. Talvez você nem se veja como alguém acomodado. Talvez você se veja como alguém exigente, perfeccionista. Eu só não começo porque quero fazer direito. Só que, na prática, isso é a mesma coisa com outro nome. O perfeccionismo é um jeito elegante de evitar o risco de ser mediano no começo. Ele te dá uma desculpa nobre: qualidade. Só que qualidade sem execução é só vaidade. Você quer ter a imagem de alguém capaz antes de pagar o preço de ser alguém capaz. Você quer pular a parte em que você é ruim. E todo mundo é ruim no começo. Todo mundo. Então sua mente faz o seguinte: ela transforma o início em um tribunal. Você não vê o começo como um processo. Você vê como um julgamento. E aí, para não ser julgado, você não aparece. Você diz: eu ainda não estou pronto. Na verdade, você está tentando evitar uma sensação, a sensação de ser iniciante, a sensação de não dominar, a sensação de errar. Só que não existe competência sem essa fase. Você não constrói respeito sem suportar desconforto. E o que você chama de perfeccionismo, muitas vezes, é só medo de perder status. E aqui vai a parte dura. Ninguém está pensando em você tanto quanto você imagina. O mundo não está esperando você estar pronto. O mundo está andando. E o tempo não dá desconto para perfeccionista. Existe outra armadilha silenciosa: identidade. Você não é só alguém que adia, você se torna alguém que adia. Você começa a se definir por isso. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Eu funciono melhor sob pressão. Eu só produzo quando bate desespero. Isso parece uma observação neutra, mas é um contrato com a sua pior versão. Quando você diz eu sou assim, você está dizendo não espere de mim outra coisa. E o cérebro adora isso, porque identidade economiza energia. Identidade te libera de decidir. Você não escolhe, você é. E aí você monta a vida para sustentar essa identidade. Você deixa tudo para a última hora, porque isso confirma a narrativa do eu só funciono assim. Você cria caos, porque no caos você tem desculpa. Você vive apagando incêndio, porque incêndio dá senso de urgência, e urgência dá adrenalina. E adrenalina parece produtividade, só que é só correria, e correria não é construção. Aí entra uma pergunta que incomoda: quem você precisa ser para continuar parado? Você precisa ser a vítima do cansaço, a vítima da rotina, a vítima do contexto. Você precisa ter sempre uma justificativa pronta. Você precisa manter uma imagem de que não é culpa sua. Porque assumir que é você é doloroso. Assumir que é você significa que a saída depende de você. E isso é responsabilidade. Responsabilidade pesa. Por isso tanta gente foge. Carl Jung chamaria isso de sombra. E antes que você torça o nariz, não é misticismo. É psicologia crua. A sombra é a parte de você que você evita enxergar. Não porque você não saiba que ela existe. Você sabe, você sente, você só não quer encarar. É a parte que gosta do conforto, da validação, da facilidade, do adiamento. A parte que quer ser especial, mas não quer pagar o preço de ser consistente. A parte que quer resultado, mas não quer o processo. A parte que diz, eu sou diferente, enquanto repete o mesmo comportamento de sempre. A sombra não grita. Ela sussurra, ela não te impede, ela te convence, ela fala com a sua voz, ela usa o seu vocabulário, ela cita sua experiência, ela usa sua inteligência contra você. Ela diz, olha o contexto, você tem seus motivos, você já sofreu demais, você está se cobrando, vai com calma, e às vezes, sim, você precisa de calma. Mas a sombra adora se esconder atrás de conselhos razoáveis, porque assim ela não é questionada.
Você chama medo de prudência, chama fuga de autocuidado, chama preguiça de saúde mental, chama covardia de paz. E pronto, você está protegido, só que também está preso, porque proteção demais vira prisão. Agora vamos para o cotidiano, porque é no cotidiano que você se trai, não no discurso. O dia começa e você faz o que é urgente. Você responde o que alguém vai cobrar. Você resolve o que tem prazo. Você faz o que evita problema imediato. O que é importante, você deixa para depois. Importante não grita, importante sussurra, importante espera. E por isso é fácil sacrificar. Você fala, hoje eu não tive tempo. Mas você teve tempo para alguma coisa. Você sempre tem tempo para o que dá recompensa rápida. Você teve tempo para rolar a tela, tempo para ver mais um vídeo, tempo para só relaxar um pouco, tempo para conversar, tempo para se distrair. E tudo bem ter lazer. O problema é quando o lazer vira anestesia. E é isso que muita gente faz. Anestesia, não descanso. Descanso te recupera. Anestesia te apaga. Você chega em casa e pensa, eu mereço. E merecer é verdade. Só que você usa essa palavra como escudo para continuar repetindo. Você diz, eu mereço descansar. E descansa. Só que no dia seguinte o padrão é o mesmo e no outro também. E quando você percebe, você não está descansando para viver melhor. Você está descansando para aguentar uma vida que você não está construindo. Você vive na manutenção. Manutenção da rotina, manutenção da imagem, manutenção do mínimo. E aí, à noite, quando o silêncio aparece, vem junto aquela sensação. Eu estou atrasado. Não necessariamente atrasado em comparação com os outros. Atrasado em relação ao que você poderia ser se tivesse postura. E aí, para não sentir isso, você faz o que sempre faz. Se distrai. O celular vira anestesia portátil. A comida vira anestesia. A série vira anestesia. A conversa vira anestesia. O sono vira fuga. E você chama isso de desligar. Mas você não está desligando. Você está fugindo. E o mais triste é que você nem percebe mais. Você só repete. Quando Maquiavel fala de poder, muita gente pensa em manipulação, mas existe um tipo de poder que quase ninguém tem: poder sobre si mesmo. Você pode até ter um cargo, um salário, uma reputação, mas se você não manda nos seus impulsos, você não manda em nada. Se você é governado pelo conforto, você é governado pelo seu estado emocional. E isso é fraqueza em forma de rotina. O confortável sempre tenta virar rei, ele tenta governar suas decisões, ele te oferece pequenas trocas. Não faz hoje e eu te dou o alívio agora. Só que essa troca é sempre desvantajosa. Você troca futuro por alívio. E toda vez que você aceita, você perde um pedaço de autoridade interna. Você perde a confiança em si mesmo. Porque no fundo você sabe, você não cumpre o que promete nem para você. E quando você não confia em si mesmo, você começa a depender de validação externa. Depende de alguém te cobrar. Depende de prazo. Depende de pressão. Depende de medo. Isso não é liberdade, é servidão. Poder real é quando você faz o que precisa ser feito sem precisar de alguém te empurrar. Existe um instante específico em que você se autoabsolve. Ele acontece rápido, quase imperceptível. Você pensa no que tem que fazer. Sente um peso. Aí vem uma frase. Só hoje. Só hoje eu descanso. Só hoje eu não faço. Só hoje eu mereço. Só hoje eu deixo passar. E pronto. Você está livre, por alguns minutos, por algumas horas. Só que amanhã vira só hoje, de novo. E a vida vira uma sequência de exceções. Você vive de exceção em exceção até o ano acabar. E aí, você olha para trás e tenta entender por que nada mudou. Mudou sim. Você ficou melhor em se perdoar, melhor em se explicar, melhor em justificar. Só isso. Percebe como é cruel? Você está treinando exatamente o que te mantém preso.
O conforto não cobra à vista, ele cobra depois. Ele cobra em frustração acumulada, em irritação que você não sabe explicar, em sensação de vazio, em uma tristeza discreta, quase funcional, que você aprende a carregar. Ele cobra quando você se compara em silêncio, quando você vê alguém avançando e sente aquela pontada. Não é inveja infantil, é consciência. É você percebendo que o tempo está passando e você não está movendo. Ele cobra quando você percebe que sabe demais e faz de menos. Que você consome conteúdo, entende teoria, fala bonito, mas a vida não muda. E o pior, ninguém vê. Por fora, você parece normal, trabalhando, vivendo, existindo, mas por dentro você sabe. Você sabe quantas vezes você prometeu e não cumpriu. Você sabe quantas vezes você começou e parou. Você sabe quantas vezes você foi indulgente consigo mesmo na hora errada. Conforto cobra juros e o tempo é um credor impaciente. Agora na mentira final, eu só preciso de motivação. Não, você precisa de decisão. Motivação é estado emocional. Estado muda. Você não constrói nada sólido em cima de estado. Você não pode depender do seu humor para agir. Humor é instável. Você acorda diferente. O dia acontece. Um problema surge. Uma mensagem te irrita. Uma noite mal dormida. E pronto, você perde o motor. Adultos consistentes não dependem de motor emocional. Eles dependem de estrutura. E estrutura é feita de decisão repetida. Você faz porque é o que tem que ser feito. Você faz porque decidiu. Você faz porque o preço de não fazer é maior. A ação vem antes da clareza. A clareza nasce no movimento. Se você espera clareza para agir, você está só procurando mais uma desculpa elegante. Eu não vou te mandar mudar tudo. Isso é infantil. Quem tenta mudar tudo, muda nada. Eu vou te dar uma regra simples e desconfortável. Escolha uma coisa, uma decisão que você vem adiando, uma conversa, um corte, um começo, um passo e faça hoje, não amanhã, não segunda, não no próximo mês, hoje, e faça sem garantia, faça sem certeza, faça sem o sentimento perfeito, porque o sentimento perfeito nunca vem, e quando vem, dura pouco. A sua mente vai tentar negociar. Vai tentar te convencer, vai trazer argumentos, vai lembrar do cansaço, vai lembrar do contexto, vai dizer que você está se cobrando demais. Ouça e faça mesmo assim. Porque disciplina não é ausência de desculpa. Disciplina é agir apesar da desculpa. E não, isso não é romantizar sofrimento. Isso é maturidade. Você não precisa de coragem para sempre. Você precisa de coragem por 5 minutos, só para começar. O resto é inércia a seu favor. Adultos não são definidos pelo que entendem. São definidos pelo que fazem quando ninguém está olhando. Toda vez que você evita uma decisão difícil, você está escolhendo um tipo de futuro. Um futuro menor, mais fácil, mais confortável e mais caro. E toda vez que você age, mesmo sem vontade, você retoma o controle. Não de tudo, mas do próximo passo. E é assim que a vida muda, passo por passo, com desconforto no começo e respeito no final. Você não está sendo sabotado, você está confortável demais. Se você entende que não existe atalho, esse canal é para você.